Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós temos um convidado que vai nos trazer sempre algum assunto que seja relevante, que seja importante para a vida, que possa acrescentar na nossa vida, e não será diferente nesta, né? Estamos felizes porque você está conosco, curte o nosso conteúdo, compartilha se você acha que ele é bom para outras pessoas também. E se você nos encontrou no feed aí quando você estava lá passando, né, seu YouTube, se inscreve no canal e vem estar conosco, porque sempre que você é inscrito, você vai receber a notificação de que nós estamos com um novo episódio. Nós somos do Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Bora! Vem nos visitar uma hora que você passe aqui por Porto Alegre. Estamos a 30 minutos do aeroporto. Você será muito, muito bem-vindo. E esta noite nós vamos tratar um assunto muito importante. A gente tem trazido muitos psicólogos, muitas pessoas, né, que trabalham nessa área e que podem nos ajudar com as crianças, com os filhos. Enfim, os assuntos são diversos. No entanto, a gente tem trabalhado muito nessa linha porque eu vejo que é uma necessidade dos lares saberem cuidar, saberem acolher as suas necessidades, né? Então, hoje nós temos uma pastora, também pastora, mas é arteterapeuta, nossa querida Tatiane Bernardes Ferreira, né? E ela é pastora no nosso campo de Estância Velha. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, estou muito feliz com o convite, né, de estar aqui. Acredito que vai ser um tempo muito edificante, então estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, da minha vida, da minha trajetória. Que legal! A Tati, que a gente chama de Tati, né? Também ela é diretora e responsável pela Casa do IP, que é um estilo diferente de ensino para as crianças, que ela chama de escola aberta, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a Casa do IP, sobre essa concepção, de como é que isso tudo aconteceu. Mas o nosso assunto dessa noite é TDAH, que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Então nós vamos trabalhar sobre esse assunto das nossas crianças, né? Que é um assunto neurobiológico, né? É um problema que tem causas genéticas. E você sabia que de 3 a 5% de todas as crianças do mundo tem TDAH? As causas são muitas, os sintomas são muitos, por isso é importante a gente falar, porque às vezes você está vendo que o seu filho, filha, tem alguma situação que você acha que não está muito normal, que você vê que alguma situação ali precisa ser tratada e não consegue discernir os sintomas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Para que você possa ter essa prestação de serviço, essa informação importante dentro da sua casa. Então vamos lá, pastora, vamos primeiro falar da Casa do IP, então. Então, eu falo, né, que muitas vezes as nossas dores, ela tem intimidade com o nosso propósito. Então, por toda uma trajetória que eu passei na minha infância, situações que eu enfrentei, então eu vim parar em Novo Hamburgo, né, com 17 anos, porque o curso de arteterapia só tinha na Fevale e na Finlândia. Então esse foi o motivo no qual me trouxe também para Novo Hamburgo. Tu eras de onde, Tati? Porto Lucena. O Gabi fala que é o fim do mundo, né? Meu esposo, eu falo que é o começo. Então vim para cá passei por muitos desafios, né, longe da família, vim com uma mala de roupa, uma coberta e um ventilador, para não passar nem frio nem calor. E enfrentei realmente muitos desafios, mas fazia parte do propósito que Deus tinha para minha vida, né? Enfim, então ali começou todo esse processo de... porque eu me expressava muito, eu não conseguia verbalizar, então eu era uma criança que tinha muitos conflitos emocionais. Então, na minha trajetória, apresentei muitas coisas e não houve nem na escola, não por falta, né? Certamente, jamais vou culpar nem minha família e nem a escola, mas não houve a sensibilidade de acolher a minha demanda, né? Então, ardia essa vontade no meu coração de poder ajudar outras pessoas.
E foi então o motivo no qual eu vim parar em Novo Hamburgo, estudar, tirar, porque a arte-terapia, ela é uma forma de expressão que muitas vezes eu não consigo, a criança principalmente não consegue verbalizar o que emocionalmente está passando, mas através de uma expressão, e eu desenhava. Ah, sim. Eu usava muito desenho para expressar as minhas emoções. Então, na classe da sala de aula, eu desenhava. Existem muitas crianças, inclusive no nosso meio, que a gente percebe essa maneira de expressão, né? Nós temos até filhos de algumas pessoas próximas que ela não fala quando ela está sentindo qualquer tipo de situação que incomodou, que invadiu o coração dela, ela não fala, ela não discute. Se uma coleguinha vem, humilha, não discute, mas depois ela desenha. Então a arte-terapia, ela usa a expressão artística para que aquela criança, até mesmo adulto, possa se expressar. E eu desenhava na classe, e aí os professores me deixavam sem recreio, né? Porque eu não estava prestando atenção na aula e ficava ali desenhando. Até esses tempos eu encontrei um caderno meu da infância e ele era todo desenhado, né? E naquela época, então, na escola era visto como um desleixo que eu estava deixando de estudar para desenhar. E, na verdade, eu estava me expressando, né? Então, foi algo assim que, na época, era terapias expressivas. E eu falei assim, é isso que eu quero. Porque eu me identifiquei muito. E eu falo muito, às vezes, as pessoas... qual é o meu propósito de vida? E eu sempre falo, quais foram as marcas, o que tu enfrentou e que hoje tu pode ajudar outras pessoas. Sim. Tá muito ligado a isso, né? E, então, a minha trajetória, depois fui trabalhar como gestora né, da escola, trabalhar arte-terapia, comecei aqui na EBCV como arte-terapeuta, e depois fui para a Estância na escola. E quando a gente começou a trabalhar a gestão emocional, a inteligência emocional, foi algo que despertou muito forte no meu coração. Não, eu quero um espaço dentro que eu possa trazer tudo aquilo que eu acredito. Sim. E a Casa do IP, então, o que é? Um instituto terapêutico, que ele trabalha tanto crianças que já têm questões específicas, né? Crianças que já estão apresentando sintomas, como crianças que precisam trabalhar a gestão emocional. E, na verdade, todos nós precisamos trabalhar a gestão e a inteligência emocional. E lá, então, as propostas não acontecem num consultório fechado. Uhum. Eles acontecem em meio à natureza. A psicóloga, às vezes, está dentro da caixa de areia, em cima da casinha da árvore. E lá tem ovelha, tem coelhos, e aí a gente trabalha muito forte a zooterapia, que é a terapia com animais. Porque em meio à natureza, a criança vai se expressando, ela vai pegando um graveto e ela vai contando histórias em cima daquilo. E é algo fantástico, né? Porque eu sou formada em zooterapia também. E a gente, ali na prática, vê realmente aquilo se concretizando. Porque o animal, ele tem uma sensibilidade com as crianças atípicas. Crianças que têm alguma questão, principalmente autismo. Os animais, nós tínhamos um pônei, que infelizmente a gente não conseguiu ficar com ela, porque ela mordia, né? Só que ela só não mordia as crianças atípicas. Só conseguia se relacionar com aquela pônei as crianças atípicas. A gente tem um menino também, que ele tem uma síndrome bem rara, e as galinhas vêm em cima, as ovelhas vêm dar beijo no cangote. É algo, assim, fantástico para mim, assim, eu fico, assim, encantada a cada dia, é uma nova descoberta, assim, nesse meio, porque tu sai do tradicional. Então, a gente enfrentou muitos desafios. Mas afinal, o que vocês são? Vocês são uma clínica, mas não considera uma clínica dentro do que vocês estão trabalhando. É uma escola, mas não é uma escola. Então, a gente enfrentou muitos desafios, porque a proposta que a gente tem na Casa do IP é única no Brasil. Não tem ainda um modelo. Então, a gente ainda tem enfrentado, né? A gente teve várias denúncias, E eu acho que é isso. Quando tu sai fora da caixa, tu tem que estar
aberto a enfrentar os desafios, né? Claro, claro. E para nossa audiência, né? Porque alguns nos assistem aqui da nossa região, outros assistem de fora do nosso estado, enfim, né? Mas para aqueles que estão aqui da nossa região, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha, Portão, toda essa região aqui que circunda a Estância Velha ali, pode passar o endereço. E também eu queria saber assim, como que a criança pode entrar? É particular, é privado, é encaminhado pelo Estado? Como é que funciona isso ali? Hoje a gente está com trâmites para se tornar uma associação, para poder ter acesso para, né, enfim, municípios também poder estar. Mas hoje é privado, né? Então a gente tem um sistema muito legal que é único também na região, que é o Aba Naturalista, que hoje as crianças com autismo e a demanda está muito grande pós-pandemia, né? Com sintomas, e muitas vezes também a gente está sendo neuros estão nos encaminhando para que nos ajudem nesse processo de ver se a criança ela está com dificuldade de se relacionar ou realmente são características de uma criança autista. Então a gente está fazendo muito trabalho em parceria também. Isso é contraturno, né? Contraturno da criança. Isso, as crianças... não é uma escola, Não. tá, gente? É um contraturno onde a criança tem, então, um atendimento diferenciado, como a Tati já falou aqui, de zooterapia, arte-terapia, enfim, né? Onde ela vai ter um tratamento diferenciado por conta de que ela seja uma criança especial. Como é que tu chama? Atípica. Atípica, né? Uma criança atípica. Mas a gente vê que é uma necessidade, a gente está quebrando isso também, porque lá a gente tem muitas crianças que não são consideradas atípicas, que não tem alguma questão específica, e que tá lá e tá se desenvolvendo e tá convivendo com crianças atípicas, e eu acho isso fantástico. Olha, algo assim, o olhar da criança ele é totalmente diferente do nosso. A gente manda foto para os pais para acompanhar um pouquinho do processo do trabalho. E aí uma mãe, falando com uma menina, falou assim, olha filha, tu tava brincando com teu amigo especial. E ela falou assim, mãe, ele é igual a todos os outros, ele só fala outra língua. Então, olha a concepção, né? Porque ele tem várias dificuldades, ele não consegue falar, então ele verbaliza de uma forma diferente. Então, pra ela, ele falava outra língua. Ele só, né? Tá, e qual é o endereço, então? Me dá o endereço digital, que as pessoas possam te encontrar na mídia digital, e o teu endereço onde as pessoas possam encaminhar crianças, né? Então, fica muito próximo ao centro de Estância Velha, né? A gente, até isso, porque encontrar um lugar que ele tem quase 400 metros quadrados, então é cheio da natureza, quase no centro de Estância Velha, então é muito fácil a localização. Sim. Então é a Rua Siqueira Campos 213, pertinho do centro, e a gente tem algo ainda que os pais que levavam as crianças lá falavam assim, mas a gente também quer ficar aqui, a gente também quer, porque hoje a gente está preso a caixas. A gente sai de uma caixa e entra outra caixa, que é o carro, né? Uhum. E assim a gente tá... E eu questionava, perguntava para Deus, por que eu tenho um amor tão grande pela natureza, por estar livre? Eu sou uma pessoa que eu fico angustiada, agoniada de ficar muito tempo presa. Fechada. Uhum. E um dia Deus colocou pra mim, né, que foi algo, a criação de Deus, nós nos tornamos em meio à criação, a gente se torna pessoas mais gratas. E então a natureza, ele nos torna pessoas que começam a olhar para as coisas mais simples e agradecer. E aos finais de semana, então, o espaço é aberto ao público. E é um espaço para a família. As famílias vão lá e aí interagem com os animais, pode dar comidinha, pegar no colo. Diferente de tu ir, por exemplo, num zoológico onde que tu vai olhar para os animais. Lá a família, e é um lugar para a família. Eu não posso ir lá e deixar meu filho e fazer minhas, né? É um lugar para ficar com a família.
Então a gente está com uma demanda muito grande, pessoas que vêm de Porto Alegre, de toda a região, para ter essa experiência. Então a gente faz fogueira, eles assam marshmallow, é uma programação especial para a família de final de semana. Olha que lindo, lindo, lindo. Porque a gente precisa deixar marcas afetivas nos nossos filhos. Tem muitos pais preocupados em deixar uma herança, em guardar dinheiro para pagar uma boa faculdade. E o que nós precisamos investir de fato e de verdade é em tempo de qualidade. É essas marcas que vão ficar, né, na vida dessa criança, e aí ela vai conquistar o que for, a faculdade que ela quiser, enfim, ela tendo uma boa bagagem, uma boa estrutura, um bom fundamento. Emocionalmente saudável, né, Tati? A criança consegue ir mais longe. Mas aí, assim, nosso tempo aqui não é muito longo, é meio curto, né? Mas aí eu queria então, que tu passasse, eu nem vou te interromper, porque tu é a pessoa que tem essa expertise, né? Então, falar um pouquinho dessa questão para que a família possa identificar que a criança tem um transtorno, que a criança é uma criança atípica, né? Mas no caso que nós vamos falar aqui, que é o déficit de atenção com hiperatividade, assim, ó, primeira coisa, quais são as causas, depois, quais são os sintomas disso? Porque, com certeza, se tem uma causa, tem um sintoma, a família, como é que ela vai perceber que aquela criança é atípica, né? Como é que ela se comporta, vamos dizer assim, no dia a dia? Claro que a gente não vai fazer uma avaliação aqui no ar, né, gente? A gente está assim, ó, dando horizontes para que você possa entender um pouquinho melhor, né? E se existe uma cura ou não existe uma cura? Isso é uma doença permanente? É necessário conviver com isso? Quais são, assim, essas coisas básicas sobre o TDAH? O que é o TDAH primeiro, né? Sim. Então, quero começar falando que eu fui diagnosticada, né, com 37 anos com o TDAH, e por muito tempo na minha trajetória... Só um pouquinho. Não se identifica isso quando criança? Ou tu tinha já e não tinha eu sido já tinha. Ah, tá, entendi. Eu já tinha, né? E só que por muitas vezes foi uma criança hiperativa, desatenta, com dificuldades, né? Então, assim, hoje tu precisa ter um olhar sensível e acolher a demanda daquela criança. E muitas vezes é passado, é uma criança ansiosa, é uma criança agitada. Então, são colocados rótulos, né? E muitas vezes não é acolhido e ajudado naquilo que poderia facilitar muito esse processo. E aí, então, eu passei por muitas situações e pela trajetória da minha vida, eu me senti assim, nossa, uma pessoa com várias formações e com limitações. Então, eu pensava assim, como assim eu tenho essas limitações? Me culpava, aquilo gerava em mim várias questões emocionais. E quando eu fiz o curso de arte-terapia e quando foi estudado sobre o TDAH, eu falei assim, eu tenho TDAH. Tu deu um nome a quem as tuas sintomas. Sim. E aí, então, eu procurei um profissional, né, um psiquiatra. Só que, infelizmente, eu procurei naquele momento, e isso tem também de a gente ter a sensibilidade de, se a gente foi num profissional e aquele profissional não conseguiu também, eu acho que aquele profissional, infelizmente, naquele momento, ele estava precisando de ajuda, não falou nada que era algo, assim, que eu tinha que tratar a minha ansiedade, enfim, então, assim, não acolheu, foi simplesmente numa conversa, não acolheu a demanda, né? E eu saí, então, não, o problema tá comigo mesmo, eu que tô inventando coisas, né? E aí passou-se mais anos. E ano passado eu falei assim, não, eu quero. E é uma busca, eu falei assim, o autoconhecimento, ele é uma busca constante, né? E eu tenho que entender assim, eu quero me conhecer melhor, eu quero conhecer por que eu ajo de tal forma diante de situações. A gente traz muitas bagagens. De culturas, de criação, mas a gente não precisa carregar isso. Então, como mãe, eu tinha algumas coisas que eu não aceitava mais, que eu não queria mais reproduzir com os meus filhos. E eu falei assim, eu quero buscar essa ajuda, eu quero me conectar mais, porque um dos principais do TDAH é tu não conseguir se conectar com o momento, com aqui e agora. Tu tá sempre viajando, né? Tu vai, assim, sem pagar passagem, tu vai em 10 países diferentes.
em Será questão... que eu tenho TDAH? E aí, a minha mãe brincava assim, que bom que a Tati não paga passagem, né? Porque eu, assim, voava, eu ia distante, né? Então, uma das coisas, assim, que eu queria aproveitar mais o aqui e agora, me conectar. Então, eu tava sempre pensando em 1001 situações, porque é numa região frontal, com as conexões com o restante do cérebro. Então, essa que é a questão do TDAH. E aí eu falei assim, muitas vezes até a minha dificuldade com a palavra, de ter uma intimidade maior. E eu comecei assim, eu quero me aprofundar mais, porque às vezes eu tava lendo a palavra, eu tava lendo, mas eu tava distante. A mente estava distante. Então isso porque as crianças aí, no período escolar, tem as dificuldades de aprendizado, porque ela não consegue se concentrar, ter atenção, tá ali, porque ela tá distante. Apareceu assim um passarinho na janela. Nossa, ela já tá pensando o que aquele passarinho tá fazendo, para onde ele vai, né? E ela vai criando histórias. E então é muito fácil de tirar a atenção. E aí Isso então são sintomas, né? Sintomas é o déficit de atenção, a pessoa não consegue viver o presente, tem que viver o futuro. Sempre o cérebro a mil, pensando em muitas possibilidades e dificuldade. Por exemplo, eu pegava, vou limpar a casa hoje, né? Aí eu deixava a vassoura aqui, porque eu comecei a varrer, mas aí eu vi que eu podia passar o pano lá na sala. Aí eu deixava a vassoura aqui, o balde com o pano ali e... tava passando pano nos móveis. Não consegue terminar as tarefas. Eu e aí, vou fazendo... pra criança, a mesma coisa. Ela começa uma coisa, mas não consegue terminar, porque os interesses vão avançando. E aí, então, a causa é genética. Tem hoje muitos estudos e o maior número aí... Nossa, tem vários tipos de estudos bem aprofundados, porque o TDAH, por muito tempo, foi visto assim como... estão inventando um novo transtorno, né? Mas ele é comprovado, né, hoje, cientificamente. E a maioria, né, a porcentagem maior é genético. E aí o meu pai também tem, né? E aí eu... vendo assim, nossa, é exatamente assim, também ter dificuldade de memorizar, trocar palavras semelhantes, era algo assim que, tipo assim, era engraçadinho quando eu era criança, porque eu trocava palavras semelhantes. E aí, então, é uma das características, assim, trocar palavras, enfim. E aí eu fui vendo assim, nossa, olha quanta coisa, porque hoje eu faço um tratamento, né? Não existe um exame. Eu vou fazer um exame, vai ser diagnosticado. Então eu faço psicoterapia, que é semanal, com uma profissional cristã. Então isso é algo assim fantástico também, porque hoje muitas pessoas falam assim, existe muitos tabus, até mesmo, né, pastora, dentro da igreja. E eu, sinceramente, por muito tempo eu pensei assim, eu vou guardar 7 chaves isso, quando o diagnóstico saiu. Porque parece ser uma fraqueza, Sim. né? E aí depois eu pensei, né? E Deus foi falando ao meu coração, tu vai guardar 7 chaves, quantas pessoas tu vai deixar de ajudar? De buscar ajuda, de realmente tratar... Mesmo porque as pessoas que são assim mais velhas, vamos dizer assim, pessoas de 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, na época não se tinha divulgação dos estudos, porque a internet não estava ainda alcançando todos os lares, e a gente não tinha essa acessibilidade que tem hoje, né? Então, até que se descobrisse que se tinha algum tipo de transtorno, a pessoa... tinha que ser muito difícil, ela tinha que ter muito transtorno, né? Então, quer dizer, se pode descobrir que tem o transtorno depois dos seus 30, 40 anos, olha que interessante isso. Talvez você tenha aí hoje uma explicação para situações que você viva e que você sempre se achou diferente, né? E aí tá aí a pastora Tati dizendo, né, alguns sintomas na fase adulta e também na fase infantil, né? Então, o pai e a mãe, eles precisam estar atentos
para a criança já desde pequeno, quando as professoras começam a chamar na escola. Ai, a criança não tem sossego. Ai, a criança não tem atenção. Ai, a criança passa o tempo todo desenhando. Ah, sabe, começa a vir aqueles reclames, né? Aquelas queixas. Então, ali precisa, sim, ter uma atenção, né? E eu andei olhando alguma coisa e uma das coisas que me chamou a atenção sobre o TDAH foi que há estudos, né? Há 1000 estudos sobre isso, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção é quando a mãe, na gestação, ela é alcoolista, né? Ou quando ela também tem um problema com o fumo, né? Então ela tem esse problema de tabagismo. E isso pode gerar na criança essa criança atípica. Não necessariamente o TDAH, mas exatamente, com algum outro tipo de transtorno. Né? Então, assim, como assim, a falta de informação, né, faz com que muitas mães hoje... Ah, não, mas não tem nada a ver. Não tem tudo a ver, porque quando a criança está em formação, tá sendo formado os neurotransmissores e tudo, e a influência direta do alcoolismo sobre isso, ela é alarmante, né? E aí depois eu também vi algumas causas, por exemplo, situações parentais, né? Não se diz a situação parental, por exemplo, uma família que tem muita discussão, muito problema, né? Na verdade, é um forte nível de estresse no período gestacional de qualquer tipo de situações. Né? Aí, ali, na minha pesquisa, disse que não é a causa do transtorno, mas é um agravante de um transtorno já que começou, né? Enfim. Então, assim, são muitas as respostas que a gente tem para se ter uma criança atípica. E hoje, não sei o que está acontecendo com as escolas, e não é uma denúncia, eu estou só fazendo um comentário, né? A maioria das professoras, quando a criança ela não consegue se botar no quadradinho, ela chama o pai e diz que a criança precisa de um psicólogo, de um terapeuta, de alguma coisa, né? É incrível isso. Na verdade, nós estamos com um trabalho muito bacana lá na Casa do IP, que é quem cuida precisa ser cuidado. Porque quem tem acolhido esses professores que estão com uma demanda emocional também. Como é que eles vão acolher uma criança que está ali pedindo por socorro? E o professor, muitas vezes, com uma demanda, porque ele tem um currículo a cumprir. E esse é o meu questionamento. Eu sou assim... daí seria um outro momento, né, sobre hoje... o modelo que nós temos de escola. Um dia eu quero só falar sobre isso contigo. Escolariza as crianças e, na verdade, não prepara para a vida. Então é um outro momento. Outro podcast. Que é algo assim que ferve dentro do meu coração. Não, a gente vai fazer denúncia. Vamos já marcar. Próxima vez a gente vai falar sobre isso, tá? Mas assim, dando continuidade, olha só que fantástico isso, porque a psicoterapia, o que ela faz? Por muito tempo, então, eu achava, pelas minhas limitações, como, né, eu com pastora, com formação, gestora, e isso e aquilo, com minhas limitações. E na psicoterapia, a gente ressignifica. E aí, o que foi trabalhado? Olha só, você mesmo com as tuas limitações, conquistou tudo o que você conquistou. Então, é uma nova forma de olhar e que faz todo um sentido diferente. E aí, então, eu faço hoje tratamento de psicoterapia e também um atendimento com um especialista em TDAH, que é incrível, né? Porque eu brinco, certamente ele tem TDAH e foi, né? Como eu falei, as suas dores têm intimidade com o seu propósito. Porque ele esquece meu nome. Como que é mesmo? Ai, qual que é a medicação que eu te dei mesmo? Né? E eu falei assim, não, é certo que ele tem. E aí, sim, é hoje um especialista na área, né? Então, olha só que bacana. E é muito legal porque ele falou assim, nossa, eu fiquei muito feliz no último momento que a gente teve. Ele falou assim, eu vou usar o teu caso como referência. Porque tu tá conseguindo... porque eu uso hoje uma medicação muito leve e é temporária, né? Só para que o meu cérebro, essa região frontal ali, que, né? Para que eu possa estar mais atenta...
que eu não gere uma ansiedade diante de circunstâncias, que eu tô agora fazendo esse trabalho de tipo assim, quando eu vejo que eu vou me desorganizar, eu já tô buscando estratégias para que eu possa me voltar a atenção, né? A autorregulação. Então, para mim, eu tô buscando estratégias que tá sendo, ele falou assim, não, vou usar o teu caso como estudo, porque tu tá buscando muito essas fontes de autorregulação. E para mim tem sido assim, nossa, fantástico conseguir isso, porque o que acontece? Um diagnóstico, ele não serve para rotular, ele serve para ajudar. Que é isso que a gente faz e a gente acolhe muitas vezes a família, quando elas chegam lá com um laudo. Nossa, eles ficam desestabilizados. É um luto, porque tu fez uma projeção para aquela criança, né? Sim. E aí tu chega lá e tu pensa que tudo aquilo que tu idealizou pro teu filho acabou ali. E aí a gente faz todo um trabalho com essa família, que não é o fim, é o começo. O quanto que vai poder ser ajudado, estimulado, a criança sabendo o que ela precisa. E ela pode ter uma vida normal, se bem cuidada, sim, né? Porque se ela não for entendida e acolhida pela família, ela vai ser maltratada de uma certa forma, né? Sim. Bem, nós estamos já... passou nosso horário, então eu quero agradecer então a presença da pastora Tati e deixar aí um minutinho para ela dar a última palavra, um ânimo para essas famílias que estão passando alguma dificuldade. Se você quiser então ter mais informações sobre isso, vá lá, converse com a pastora, entre em contato na sua rede social. Qual que é a rede social da Casa do IP? É Casa do IP, @Casa do IP. Casa do IP, né? Tem Instagram também? Tem. Casa do IP, então bota aí, Estância Velha. Tá, gente? Você pode aprofundar esse assunto. Pastora, muito obrigada. Quero agradecer a oportunidade. Certamente teria muito mais para contribuir, mas a gente tem aqui um horário. E eu quero trazer essa reflexão, que para mim foi uma frase que marcou muito, que é muito mais fácil construirmos crianças fortes do que repararmos adultos quebrados. Então, o quanto é importante esse olhar sensível na vida das nossas crianças, nos sinais que elas têm nos trazido, porque é isso, poder ajudar dentro dessa demanda e não rotular. Então, isso faz toda uma diferença. Olha que frase linda, né? Construir crianças fortes para não termos adultos quebrados. Fica com essa aí, tá? Deus abençoe, até a próxima. Vamos chamar de novo a pastora aqui.